Nação Celeste, bora para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Estreia na temporada ela aconteceu, derrota em casa para a equipe do Pouso Alegre e a partir de agora bora para mais um conteúdo aqui no canal. Tá aí a capa de mais um vídeo, Nação Celeste. Antes de mais nada, já peço de maneira muito humilde o seu like, deixe seu joinha, hype aí o conteúdo, se inscreva, comenta e também compartilha o nosso vídeo. Acredito que, sendo bem modesto, será um dos vídeos mais importantes aqui, tá? Nessa temporada, então acho que vale a pena aí o seu compartilhamento. Bora lá, nação! Bora falar aqui sobre esta partida, ou nem tanto, né? O Cruzeiro entrou em campo com o time todo reserva, né? O que já todo mundo já sabia. O Cruzeiro tendo aquele time que a gente trouxe mais cedo para vocês, tendo ali como exceção o Lelis, né? O Kenji e o Lelis foram os dois jogadores que no setor de ataque foram as exceções do que a gente trouxe para vocês naquele time que a gente previa, né? Que o Tite colocaria em campo. De resto, então, Otávio no gol, Cauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e o Cauã Prates. Rian Guilherme, Matheus Henrique, Japa, Kenji, Rodriguinho e Lelis. Foi o time do Cruzeiro, certo? Imaginávamos que o Vitinho entraria. E aí o Lelis, na verdade, a gente até cogitou, porque não sabia se jogaria o Fernando ou o próprio Lelis. Ele acabou o Tite escolhendo o Lelis ali, acho que dando uma sequência pro jogador que acabou a temporada passada ali, tendo chances com o Jardim. Rapaziada, 2 a 1 jogo, gol do Cruzeiro marcado pelo Cauã Prates, 1 a 0 no primeiro tempo, né, para a equipe do Pouso Alegre. No segundo tempo, depois de uma falha de saída de bola, 2 a 0, 2 pauladas, 2 gols bonitos e o Cruzeiro empatou já nos acréscimos da segunda etapa. Por que eu tô acelerando e eu não vou aqui descorrer a partida? Dois motivos, tá? Dois motivos. Primeiro jogo da temporada, um time totalmente reserva, e esse time reserva com uma nova comissão técnica. Esses caras chegaram para se reapresentar no dia 2 de janeiro. Hoje é dia 10, esses caras já entraram em campo. Então assim, rapaziada, jogador que estava na copinha voltou há 4 dias atrás para poder juntar seu elenco, para poder entrar em campo. Dos 11 titulares que entraria, 2 por lesão acabou saindo. Acabou saindo durante a semana da lista ali dos titulares do Tite. Matheus Cunha e Neiser Villarreal. Dentro do jogo, no início da partida, outro titular saiu, Matheus Henrique. Uma lesão, pelo que o Tite falou na coletiva agora há pouco, nada sério. Então assim, vocês querem que eu fale o que do jogo? É difícil, né, de escorrer. Eu não vou falar do jogo, vou falar de uma outra coisa, tá? Que eu acho que é mais importante nesse momento do que descorrer o que foi Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2. Que é o recado, o salve, E aí, como é que vocês estão? Vocês lembram de mim? Do Igor, Thiago e do Robert. Posso citar de repente também aqui o Maurício, posso citar outros nomes aqui, mas vou ficar com Igor, Thiago e o Robert. 2 atacantes, rodou em alguns times periféricos do futebol europeu, até chegar lá no Brentford e hoje ser o vice-artilheiro da Premier League, né? Com o Brasil inteiro elogiando, pedindo convocação para a seleção brasileira. E outro é o Robert, que tudo indica na próxima temporada vai dar um salto na sua carreira. Ele chegou já em uma outra equipe lá na Europa também, né? Em um país dos não mais badalados, né? Que a gente possui em termos de liga, das 5, 6 principais ligas por lá. Já deu um salto indo para o Copenhague e tudo indica que, segundo o que você escuta, né, na imprensa europeia, na próxima temporada ou é Premier League ou é futebol italiano. Algumas equipes robustas aí interessadas no Robert. Deve acontecer esse movimento. Vou focar nesses dois, tá? Não vou focar aqui no Maurício, não. Vou focar nesses dois que estão lá no futebol europeu. Rapaziada, sabe o que eu mais escutei nos últimos 10 dias de cruzeirense? E aí eu quero que vocês me dê licença, me perdoem aqui
Porque eu vou precisar fazer uma vozinha aqui que eu não tô muito acostumado. O que eu mais escutei nos últimos 10 dias foi o seguinte, ó. Ai, se tivesse dado mais chance para o Thiago, hoje ele tava aí no Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro teria um ataque com o Thiago, Caio Jorge, Arroio. Aqui, ó, pra você. Aqui, ó, pra você. Rapaziada, ó. Eu tenho que me segurar, cara. É um vídeo que... se de repente você nunca acompanhou nenhum vídeo aqui do canal Cruzeiro Nostalgia, você vai falar, esse cara aí tem borderline. Esse cara aí começou tão calmo, já tá falando palavrão, já tá mostrando o dedo no meio. É porque eu fico putaço quando o assunto é categorias de base, oportunidade pra molecada. E carta cantada, engenheiro de obra pronta, me deixa puto. Principalmente de cruzeirense. Porque, rapaziada, esse mesmo que vem com gracinha. Ai, se tivesse dado chance pro Thiago, ele tava aí até hoje. Ai, o Ronaldo vendeu o Thiago por 2 pão de queijo e um pingado. Esse mesmo cara que tá falando essa merda hoje é o mesmo que na época quando o Ronaldo vendeu realmente por 2 pão de queijo e um pingado, aplaudiu. Ah, jogador fraco. Vende, vai render nada mesmo. Ou eu tô maluco. Ou esse cara não foi vaiado no Mineirão. Ou eu tô falando alguma besteira aqui. Vai, comenta aí que é mentira. Comenta que o Robert não saiu de campo dentro do Mineirão, vaiado, e chegou no banco de reserva chorando. Comenta aí, seu cara pálida. Aí, uma molecada vai iniciar a temporada e já sabe-se disso desde dezembro. Lá em novembro, o Leonardo Jardim revelou na última coletiva dele que em novembro, lá pro dia 20, sentaram pra planejar o 2026 e ali ficou decidido que nos 2 primeiros jogos seriam garotos. Aí os garotos vão jogar, você já sabe disso, e no primeiro jogo, metade da internet que fala de Cruzeiro e é cruzeirense metendo pau. Não é que tá criticando na bola, tá criticando no mau caratismo. Tem cara posem... Eu ouvi um cara falar assim, nenhum desses caras prestam, ninguém presta aí. Talvez o Cauã Prats, é o cara que comenta só do que ele viu ali de resultado, talvez. Ah, o Cauã Prats fez o gol, tá, então tá bom, serve. Cara, é um mau caratismo dos cruzeirenses. E assim, não vem falar que é minoria não, porque não é minoria bosta nenhuma não. Acabou o jogo, eu tava acompanhando numa tela o jogo, na outra, eu mutei o jogo no Sport TV, numa tela, e a outra eu tava escutando o Cruzeiro Esportes. Acabou o jogo, saí da Cruzeiro Esportes, fui pra Samuca TV. Abro a Samuca TV, na aba chat, já tinha lá uma enquete. A enquete era, pra mim não faz nem sentido a enquete, mas a enquete era, após a estreia do Cruzeiro na temporada, você cruzeirense tinha 2 opções. A primeira, você continua otimista pra temporada 2026? Não faz sentido pra mim, porque como é que você vai continuar otimista ou vai deixar de estar otimista se o time principal nem pisou em campo? Mas tudo bem, vou respeitar a enquete. Aí, 51% escolheu a primeira opção. Aí a segunda opção, que teve 49%. Você agora está mais preocupado. Ou seja, metade não tem titica na cabeça. 4 mil e poucos votos, para não falar que foi meia dúzia. No principal canal do Cruzeiro. Fora, obviamente, o canal do Cruzeiro Esporte, a TV Cruzeiro. Rapaziada, vocês não aprendem. Aí vocês querem ficar pedindo jogador da base, porque vocês veem o Santos revelando o Robinho Júnior, porque vocês veem o Palmeiras revelando o Hendrick, revelando o Alan. Tá surgindo outro moleque aí, ó, o Eduardo. Vocês não acham que o processo vai ser feito e vai ser respeitado? E boa parte dos palmeirenses vai apoiar? Porque apoio que eu tô vendo nas redes sociais, ó, é apoio da mãe Joana. Até louvável, pelo que eu acompanhei na Cruzeiro Esportes, né, o pessoal comentando que não teve vaia, ninguém xingou ninguém. Ó, louvável os 35 mil cruzeirenses que estavam hoje, né, no Gigante da Pampulha, no Mineirão. Mas as redes sociais, tóxica, muito com a molecada, muito.
É comentário, rapaziada, de uma maneira que te deixa revoltado. O cara, ele não consegue avaliar o que foi o jogo de hoje. Pro cara era obrigação ganhar. Era obrigação ganhar. Ele não consegue colocar o contexto que estava instalado hoje para a partida contra o Pouso Alegre. Pô, rapaziada. Aí, por conta do contexto todo desfavorável, a derrota em casa ninguém presta? Meu Deus do céu, não se aprende. O que fizeram com o Robert no Mineirão foi coisa de louco. Passou pouco tempo, o Cruzeiro teve que vender o cara. Tava assim, rapaziada. Tava algo que tava... Como é que eu posso dizer? Até foge palavra. Mas pra bancar o Robert naquele momento, tava impossível. Impossível. Não tinha como. O garoto entrava em campo, era vaia. Eu tô mentindo. Fala que eu tô mentindo. Fala. Fala que é mentira. Fala que os vídeos que você encontra no YouTube do garoto chorando é mentira. É IA, é IA. Fala que o Igor Thiago não foi vaiado no Mineirão, não. Em jogo que ele marcou gol, diga-se de passagem, ele foi vaiado. Aí o cara é vendido, você aplaude, aí ele estoura lá no futebol europeu. Ai, por que que vendeu? Podia estar aí hoje. Você não tem paciência. Você não tem paciência. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Se vocês não entenderem que um Cruzeiro forte, a curto, médio prazo, vai passar por vender jogador de base, acorda pra vida que é o que há. Não vai ter toda a janela jogador de 30 milhões de euros chegando, não. E se tiver, vai precisar sair. Essa mamata nossa aí vai acabar daqui 4, 5 anos. Ou vocês acham que durante 50 anos, toda a temporada, toda a janela vai ser isso aí? Se não ter algo sustentável, não tem como se manter. O Pedrinho é bilionário, mas o dinheiro dele não vai durar durante 50, 100 anos gastando 200 milhões por janela, não. 2 janelas no ano, 400 milhões. Pô, rapaziada, vai ter uma hora até também que o cara vai embora, vai ficar o filho dele, ama muito o Cruzeiro, mas você não sabe qual que vai ser o tesão que ele vai ter pelo clube. Então o Cruzeiro tem que estar sustentável. E estar sustentável passa por essa garotada. É óbvio que esses caras não iam jogar o fino na bola. Foi um catado pra iniciar o Mineiro, pra dar tempo pro time principal treinar, se desenvolver, conhecer a nova comissão técnica. Treinar, 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 mais do que pensar em jogo, mais do que pensar em viajar. Aí agora começa uma puta de uma pressão desnecessária, porque metade da torcida já tá pedindo vitória. Que se lasque o Mineiro. Eu já falei pra vocês no vídeo de ontem. Se o Cruzeiro acabar o ano só com o Mineiro, você vai ficar feliz ou você vai falar que tá tudo errado? Os mesmos que ontem estavam falando que tem que ganhar tudo. Ganhar tudo por quê? O Palmeiras gastou 700 milhões no último ano, não ganhou nada. O Cruzeiro não gastou nem metade disso, porque tem obrigação de ganhar. Por que você vai cobrar a obrigação? Se você não consegue se cobrar o mínimo, quer dar paciência pros jovens. Consciência, gente. Quase 10 horas da noite, eu falando aqui alto no vídeo, lá da rua. Porque um monte de ameba não consegue pensar, refletir. Me perdoa, muita gente vai se ofender, mas eu sinto muito, é a verdade. É a verdade, repito. Igor, Thiago e Robert mandou um recado pra você, principalmente. Pra você. Rapaziada, é inacreditável. Mas tá aí, é um desabafo, dá pra falar, né? Que é um puta de um desabafo que não precisava acontecer. Eu entendo você criticar pontualmente. Pô, eu imaginei que tal jogador tivesse um pouco mais pronto. Pô, eu não imaginei que tal jogador fisicamente estava tão franzinho. Pô, eu imaginava que aquele jogador ali tivesse um refino de passe melhor. Sei lá, cara. Criticar na bola, tá certo agora. Mau caratismo pra cima da molecada. Pô, rapaziada, vocês estão malucos, velho. Vocês estão malucos, mano. Não dá pra comentar sem contextualizar o que aconteceu. Como que esses caras entraram em campo? Vocês estão brigando, cara, contra vocês mesmo. É o famoso murro em ponta de faca. Acorda pra vida. Vocês estão preocupados com coisa, rapaziada, que não tem que se preocupar. Parece que foi o time principal do Cruzeiro que entrou em campo e tomou um pau do Pouso Alegre. Até a molecada deu azar. 2 chutes, 2 gols. 2 chutaços, 2 golaços. Pô, vocês acham que o Pouso Alegre vai achar esses 2 gols todo jogo? Não vai. Vai precisar trabalhar melhor se quiser ganhar os próximos jogos. O Cruzeiro deu azar.
E também fez uma baita partida, né? No aspecto de negativa, falando, né? De forma negativa dentro de campo. Não jogou bem, é isso, ponto. Mas também, pô, esqueça se jogou bem ou jogou mal. Falar como estão falando da molecada, já querer queimar. Queimaram vários recentemente. Eu falei dos dois aí, Igor Thiago, Robert. Tem o Maurício, pô, cadê o Maurício? Por quantos que o Palmeiras comprou o Maurício do Inter? É cansativo, rapaziada, porque não é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso aqui, não é o segundo. Deve ter uns 5 aí nesses últimos 6 anos de canal Cruzeiro Nostalgia. Mas um dia talvez a gente consiga reeducar cada vez mais cruzeirenses pra poder refletir que, cara, se a gente não acordar pra vida e dar moral pra quem vai a curto, médio prazo nos dar retorno financeiro, a gente vai jogar contra a própria instituição. Vale a reflexão, você comenta, opina, concorda, discorda e se puder deixa o like aqui no nosso vídeo. Até a próxima, tamo junto.